boa tarde. Estamos iniciando o nosso Conversando com Quem Faz. O nosso Conversando com Quem Faz de hoje tem a presença do deputado estadual pelo PT, Edgar Preto. Também o vereador Adão Preto Filho, vereador do PT aqui de Viamão. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Tamar. Tamar Santos, querido companheiro, querido amigo, povo aí de Viamão, do Brasil e do Rio Grande que estão contigo. Nós estamos na rede, afinal de contas, né, Tamar? Isso mesmo. E um prazer estar contigo. Estou muito feliz pelo convite que você nos fez. Quando o Adão me disse, o Tamar Santos quer fazer uma live com a tua presença, eu fiquei muito feliz, Tamar. Tu sabes que nós tivemos um tempo importante das nossas vidas, muito próximos, né? Quando tu eras vereador, tu apoiava o Adão Preto, meu pai, o pai do Adão. O Adão trabalhou contigo, então, muito pela essa parceria, por essa proximidade contigo, nós também convivemos mais próximo aí com o povo de Viamão, e o Adão se forjou um militante do Partido dos Trabalhadores de Viamão junto contigo, foi agora vereador, pré-candidato a vice-prefeito, você pré-candidato a vereador, e eu estou contigo, companheiro, estou contigo nessa jornada aí, e a esperança por Viamão há de vencer esse período tão difícil que estamos passando, né? Tudo bem, Adão? Boa tarde, meus queridos companheiros, meu irmão Edgar Preto, nosso deputado estadual, meu querido companheiro de tantas lutas, Tamar Santos, né, nosso ex-vereador, foi nosso diretor-geral da Secretaria de Saúde e atualmente é o nosso vice-conselheiro estadual da Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, e aqui também faz parte do Conselho Municipal da Saúde do nosso município de Viamão. Então, dizer que é uma satisfação, Itamar, estar conversando com vocês, né? Logo mais vai estar também o professor Francisco Fúncia, né? Que é um grande conhecedor da área da saúde, e é sempre bom, né? A gente está fazendo esse debate tão necessário, que é a pauta da saúde, que está no centro hoje do debate, né? Com essa função que nós estamos passando aí do coronavírus, essa crise sanitária que está afetando o mundo afora e chegou com muita força no nosso país, no nosso estado, e aqui no nosso município nós estamos com mais de 60 óbitos, Edgar, aqui em Viamão. Então é assustador o número assim de pessoas que estão sendo infectadas, né? E nós estamos fazendo essa cobrança aqui permanente, né, Itamar? De ter uma testagem em massa, enfim, de combater esse vírus que está afetando todos nós. É isso aí, Adão. Adão traz bem esse retrato aí da conjuntura atual do município. E sem prefeito ainda, com prefeito interino, empossado de uma maneira um tanto quanto irregular. Nosso professor está chegando aqui. Nosso professor Francisco Fúncia. É um prazer te receber. Só abre o teu microfone, Francisco. Não está saindo som. Não. Ainda não. Enquanto o Francisco ajeita o seu áudio, o Gustavo Silveira está dando boa tarde. A Rosana Kosenko, parabéns, Itamar, nosso vereador, convidados de primeira. Então, já está dando aí a audiência. Vamos colocar de novo o Francisco. Não conseguiu ainda, não tá bom. Às vezes o linkzinho do microfone se esconde, né? Não consegue... E assim, né, Edgar? A gente está aprendendo a usar essas coisas agora, né? Vamos combinar, né? Sim, eu estava falando com a minha mulher agora, Aline, nesse momento, se não tivéssemos na pandemia, certamente eu estava em algum recanto desse Rio Grande, fazendo reuniões presenciais, reunindo companheiros do companheiro. Agora sim, Francisco. Ótimo. Beleza. Tudo bem, Fonte? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Nós estávamos, Francisco, Fúncia, nas apresentações. Se apresenta, então, e diz onde tu tá. Bom, eu estou em São Bernardo do Campo, aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, Francisco Fúncia, sou consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde e sou professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Muito obrigado, viu, Francisco? Então, a ideia, assim, até para a gente se inteirar dessa conjuntura da saúde, né? O Edgar, que é um deputado estadual, o Adão é vereador aqui da cidade de Viamão, eles têm uma conjuntura muito ampla, né? Então, para vocês dois entender
um pouco dessa conjuntura, eu e o Francisco estamos mais habituados sobre isso. Nós viemos, Edgar e Adão, desde 2014, com um golpe de Estado no Brasil. Né? Mais precisamente, em 2016, né, o golpista que assumiu congelou, né, o orçamento público da saúde por até 2036, daquela época por 20 anos, já se passou 4 anos disso. De lá para cá, o Sistema Único de Saúde no Brasil vem sendo desmontado por dentro do Ministério. Esse mesmo Ministério que hoje não tem ministro. Né? Todas as suas políticas, né? A Política Nacional da Atenção Básica, política antimanicomial, de saúde mental, política de HIV, todas as políticas vêm sendo desmontadas através de portarias do Ministério da Saúde. E o consequente financiamento disso. Né? O que nós estávamos acostumados a saber, a receber lá em 2014, de lá para cá vem mudando desse jeito. Isso está estourando nos municípios. Então, o Francisco Fúncia vai nos trazer um pouco dessa realidade, né, do seu papel enquanto assessor do Conselho Nacional e deste Conselho para com os Conselhos Estaduais e como que a gente vai ter que sobreviver nessa conjuntura tão adversa aqui no município de Viamão, porque nós temos uma eleição nesse final de ano. Né? Então, essa é a ideia da gente conseguir trazer para quem está nos assistindo nessa live, né, e quem vai nos assistir logo em seguida depois, porque ela vai replicar aí pelos 4 cantos do país, como que a gente pode resistir e fazer diferente a partir das eleições do ano que vem, porque com este atual governo federal e estadual nós temos mais 2 anos para tentar sobreviver. Então, eu gostaria que o Fúncia nos abrisse, né, com este panorama, né, dizendo, Fúcia, que nós temos nossos convidados aqui, acredito que tu também, está com a agenda apertada. Então, a ideia é a gente ficar até umas 15 horas, 15 por aí, né, no máximo, para que a gente possa trazer esse raio-x aí da saúde pública e como que a gente vai enfrentá-la agora, está enfrentando e como que a gente vai enfrentar a partir do ano que vem, né, com as novas eleições. Muito obrigado. Então a palavra está contigo, tá, Fúncia? Tá bem, Itamar. Muito obrigado. Boa tarde, vereador Adão, deputado Edgar. Conheço vocês de nome já há bastante tempo, seja pelo Itamar, ou seja até por acompanhar um pouco algumas ações aí do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de só antes de iniciar, Itamar, quantos minutos mais ou menos? Uns 15? Isso! Tá bom. Aí você me avisa quando faltar uns 5, por favor? Te aviso. Obrigado. Então, eu vou procurar fazer uma fala mais de contextualização, focando mais na questão do financiamento do SUS, mas estabelecendo uma interface um pouco com a questão digamos, da política de austeridade fiscal que tem dominado o Brasil de forma muito, muito intensa, né, a partir do impeachment da presidente Dilma, e aprofundada ainda mais, né, com a própria equipe econômica e a própria, não, portanto, a equipe econômica reflete a própria visão do presidente atual da República, né, a partir do início de 2019. Eu vou ver se dá certo aqui, se dá para eu apresentar. Deixa eu ver se dá certo. Tá, vamos ver. Deixa eu ver se deu certo. Aqui. Eu vou perguntar depois se vocês estão vendo, tá? Só para eu saber. Eu estou tentando colocar um slide aqui. Vocês estão vendo ou não? Agora sim. Tá, ok.
Então, eu vou tentar aqui, primeiro, antes de entrar nos dados do SUS, dizer o seguinte: esse processo de desfinanciamento do SUS, ele teve início em 2017, no fim de 2016, na verdade, com a aprovação da proposta de emenda constitucional no 55 no Senado, né? Acho que era, né, já vinha da Câmara com o nome, com o título, né, de PEC da Morte, que foi depois promulgada como emenda constitucional 95, que é a emenda que estabelece o teto de despesas primárias, mantido, né, nos níveis de 2016, e estabelece uma nova regra para o cálculo dos pisos em saúde e educação. No nosso caso, nós vamos centrar mais a discussão na saúde, né, e que mantém o piso da saúde a partir de 2018 no valor do piso de 2017, atualizado tão somente pela variação do IPCA do IBGE, né? Então, essa situação, quer dizer, em que você tem, de um lado, teto de despesa primária, e no caso da saúde, você tem uma regra de piso que também congela o piso nos níveis de 2017, ela faz com que a capacidade do Estado, especialmente do governo federal, em participar e em promover uma política econômica que possa dinamizar a economia, porque quando uma economia está em recessão, quando uma economia está em queda, ela não tem, numa economia capitalista, o estímulo dos empresários para investir, porque a expectativa de lucro leva em conta a possibilidade de realização, de venda daquilo que ele produz, né? Num cenário de queda de atividade econômica, com desemprego, com queda de renda, o mercado encolhe, a expectativa e a possibilidade de obtenção de lucro também, e, consequentemente, os investimentos não tendem a cair, não há estímulo para os investimentos. Então, há uma necessidade, nesses períodos, especialmente em que a economia apresenta uma dinâmica cíclica mais de retração, em que o Estado, com o gasto público, possa estimular o desenvolvimento da atividade econômica, promotora de emprego e renda, né, e também de bem-estar social, né, como é o caso dos investimentos em saúde, educação, habitação, transporte, etc. E o que a gente está assistindo a partir da emenda 95 é exatamente o oposto. Quer dizer, a economia está em recessão ou num baixíssimo crescimento e não tem a alavanca que o gasto público pode promover. Consequentemente, este cenário foi aquele que, digamos, condicionou a economia até o início de 2020, né? Quando entra a Covid-19, né? Quando entra o coronavírus na história, e, portanto, o coronavírus nos pega não só de surpresa, enquanto a maioria da população mundial, mas também nos pega de surpresa enquanto uma economia fragilizada, né? Quer dizer, a surpresa aqui é o seguinte: vem um agente externo, né? Que não é ele o responsável pela fragilização da economia, ele vai aprofundar uma fragilização da economia. Essa que é a verdade, porque muitos querem fazer crer que a economia estava recuperando se não fosse Covid, e não é verdade, a economia não vinha se recuperando, e o Covid, a queda da atividade econômica decorrente do Covid, que não guarda relação com o distanciamento social, né? Claro que tem um impacto do distanciamento social, né? Mas como a gente tem acompanhado que o distanciamento social também não tem sido 100% de adesão, infelizmente, e o que a gente observa é que essa queda da atividade econômica guarda relação também com o medo daqueles que podem ficar em casa, de sair, né? Então tem uma parte da população que pode ficar em casa e sai, lamentavelmente também. E tem a outra parte que tem medo e não sai. Isso acontecerá até, imagino eu,
até ter a vacina que garanta uma prevenção para todos, né? Então, a economia vai patinar mais ainda, né? Quer dizer, o cenário para 2021 é um cenário também de retração da economia. Esse ano, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, estima-se aí que a economia vai cair 6%, já tem alguma dúvida, alguns falavam que era mais, mas a dinâmica de exportação de commodities foi bastante importante, enfim. Mas o fato é que uma queda de 5%, 6% do PIB é uma queda brutal, né? Não é uma coisa depois de um período que a gente já assistiu nos últimos 4 anos, 2 recessões e 3 anos de crescimento baixíssimo, né? Que nem recuperou a primeira recessão. Então nós afundamos mais ainda no poço. Neste cenário, que a emenda 95 tem um forte papel de condicionar negativamente a economia e as expectativas econômicas, é que a gente vai inserir a discussão do desfinanciamento do SUS, né? Então aqui eu trago uma primeira tabela, que é para mostrar nessa última coluna quanto que as despesas empenhadas, né, que é aquela primeira fase da despesa pública, quanto que ela cai, né, a partir de 2018, quando a nova regra da EC 95, como eu mencionei, passa a valer. Então você teve um empenho de 15,77% em 2017, e depois você tem uma queda, né, em 2018, em proporção da receita corrente líquida, né, em 2019, e em 2020 nós estamos trabalhando com o valor do orçamento antes do Covid. Por quê? Porque qualquer que fosse a regra de piso, de cálculo do piso, tinha que ter recursos extraordinários para enfrentar a Covid, tá certo? O Brasil já passou por isso no H1N1, né? Já passou por isso também em 2000 e pouco aí da questão não me lembro se foi 2009, alguma coisa assim, na questão da dengue. Então, é fundamental que a gente compare coisas comparáveis, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos pegando o valor da LOA, porque se não tivesse Covid, era muito próximo disso que a coisa ia girar aí da aplicação, né? E percebam também que não só cai a participação em relação à receita corrente líquida, depois da emenda 95, como cai também a aplicação per capita, né? Ou seja, quanto qual é o esforço alocativo por habitante para o atendimento das necessidades de saúde, né? Ou seja, então é o que está acontecendo, lamentavelmente, exatamente aquilo que a gente discutia e falava na época da aprovação da emenda, né, na PEC da morte, que virou a emenda 95. A primeira coisa que a gente falava era a seguinte: olha, vai cair a despesa per capita. Por quê? Porque se você congela o recurso nos níveis de 2016 ou de 2017, à medida que a população cresce, você não está incorporando esse crescimento da população nos recursos necessários para o financiamento, para manter o financiamento nos níveis anteriores. Então, vai cair a despesa per capita, né? Porque não incorpora o crescimento demográfico, que é em torno de 0,8% ao ano. E segundo, vai cair também essa relação do empenhado em relação à receita corrente líquida, porque simplesmente nenhum centavo, dada essa lógica de manutenção da despesa no nível de 16 ou de 17, nenhum centavo de crescimento de receita vai ser destinado para nenhuma política social, inclusive da saúde, né? Então muitos dizem o seguinte: olha, o piso está mantido, isso é uma garantia que outras políticas não têm. Não, veja, nós demonstramos aqui que este piso, da forma como ele estabelece a regra de cálculo, ele vai sendo desidratado. Então, você estabelece um piso, mas que não é um piso que garante recurso, garante que não haja perda de recurso. É um piso que também cai. Então, observe. Tá bom. 5 minutos, tá, Alfonso? 5 minutos. Em relação à receita corrente líquida também, que é esta quarta coluna aqui da direita para a esquerda. Tá certo? Então, e o piso por habitante também. Tá? Então, sempre o piso é sempre uma referência para o que vai gastar. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. Quanto que esta perda está representando? Nós fizemos a conta, né, Carlos Oqué, Bruno Moretti, Érica Aragão, enfim.
E nós chegamos e Rodrigo Benevides, e chegamos aqui num valor de 22 bilhões e meio de perda, tá certo? Que é exatamente nesse período 18, 19 e 20, considerando os valores da LOA originais, tá certo? Ou seja, 22 bilhões e meio é o efeito de retirada de recurso do SUS por causa da emenda 95, quando comparado ao piso de 15%, que é o que estaria valendo se não tivesse a emenda 95. Tá certo? Então, esse é o dado, né, concreto. Né? Aqui eu quero mostrar para vocês exatamente o que aconteceu durante a aplicação, durante esse período de pandemia, de combate à pandemia. Vejam que os recursos primeiro demoraram para chegar no orçamento do Ministério da Saúde, recursos adicionais. Quando chegaram, que foi na primeira semana de abril e depois na terceira semana de maio, né? E depois mais um pouco aqui no começo de junho, foram incrementados os recursos do orçamento, mas a linha vermelha aqui, que é de empenho, ela até o final de junho, começo de julho, ficou praticamente estagnada. Só começou a ter um incremento aqui a partir da primeira semana de julho, que coincide exatamente com toda a discussão e movimentação do governo federal de buscar apoio do chamado Centrão, da base parlamentar no Congresso Nacional. Então, usando, portanto, os recursos do combate à Covid como moeda de troca para apoio dos projetos e outros interesses da presidência da República. Esse total, a gente vai perceber que confirmando essa tese, ele vai ser muito puxado pelos municípios. Então, veja aqui, esse primeiro aqui é a aplicação direta do Ministério. O que o Ministério compra de coisas para distribuir para os municípios. Percebam, e estados. Percebam que tiraram o recurso, olha. Ficou também tudo parado, olha, na linha vermelha. A primeira aqui, ela teve um crescimento, mas ficou essa área verde de recurso parado. E até agora, a partir do começo de julho, começa a tirar recurso como se não precisasse mais nada para atender, o Ministério comprar de forma centralizada, inclusive com economia de escala, para poder ter preços melhores, etc., e atender as necessidades dos municípios. Percebam nesse seguinte, que a transferência para os estados também ela foi muito baixa, né? Olha, tinha recurso, colocou também na terceira semana de maio, mas a linha vermelha continuou praticamente estagnada ao longo do tempo, tá certo? E a área verde vai sendo grande e só vai diminuir, não porque o empenho cresceu, mas porque tiraram recurso do orçamento que seria voltado para atender a transferência de estados, tá certo? Então isso também é grave, os estados não estão precisando de recurso, é isso? É essa leitura que a gente pode ter? Tiraram 3 bi, é isso? E, por fim, percebam que aquilo que saiu da aplicação direta do Ministério e aquilo que saiu da transferência para os estados foi colocado aonde? Nessa transferência, na dotação orçamentária para transferência para os municípios, que dá também um salto. Percebam que a partir daqui começa a ter recurso, mas também não gastava nada até quando? Até o começo de julho. E aí dá essa embicada para cima, ou seja, empenhou, mas quero chamar a atenção, assim, empenhou durante o mês de junho. Ou seja, então já está alocado, já se sabe, já teve portaria, definiu para onde vai, mas não mandou. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente a soma dessa área verde, quer dizer, a área verde é recurso que ainda está parado, e a área amarela é aquilo que empenhou e não mandou. O que significa isso? Que se eu somar a área amarela com a área verde, eu vou perceber que ainda, na prática, os municípios não receberam recurso. É isso, efetivamente. Tá? Seja porque não teve empenho, ou seja porque o empenho ainda não foi liquidado e enviado. Né? Então, é grave isso, né? Dos 23 bi e meio, você tem aqui 12 bi, mais ou menos, que ainda não foi para os municípios. Mais de 120 dias de pandemia, né? Tá certo? Então isso é grave, tá? E, para terminar, eu queria só mostrar exatamente as perspectivas para 2021, né, nesse sentido do financiamento. Né? E quero chamar a atenção exatamente nisso. Olha, o governo federal mandou o projeto de lei de diretriz orçamentária que ele disse que vai voltar à regra da emenda 95 a partir de 2021. Isso significa, desculpem, que o cálculo do piso vai voltar, né, vai ser da emenda 95, o que significa 123 bi e 800. O orçamento do Ministério da Saúde esse ano tem 159 bi 170, com os créditos adicionais. Então,
Em relação a esse ano, tem uma perda de 35.340 projetada para 2021. O que eu quero dizer com isso? Isso só faz sentido se fosse possível alguém dizer o seguinte: bom, a epidemia do Covid-19 e seus efeitos se encerram no dia 31 de dezembro de 2020. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem um monte de demanda reprimida, cirurgias eletivas que foram adiadas, consultas de rotina que foram adiadas, até muita gente que não saiu de casa para os tratamentos de doenças crônicas, ou seja, vai ter uma demanda represada para ser atendida em 2021, além da própria situação de que a epidemia não acabou, não vai acabar antes de ter vacina para todo mundo, e todo mundo sendo vacinado, né? E também da própria necessidade de recursos para se produzir vacinas, essas coisas todas, né? Então isso aqui é grave, isso aqui é perda mesmo, ou seja, e eu não duvido que o governo federal resolva bater martelo nisso. Por quê? Porque se tem um presidente da República que diz que as mortes ele faz pouco caso, né? Então ele também vai ter muito pouco caso para dizer, olha, mas se voltar ao piso, as necessidades sociais da população não vão ser atendidas. Ele também vai dizer, e daí? Do mesmo jeito que ele disse para as mortes, né? E no caso da proposta que está sendo discutida agora pelo Conselho Nacional de Saúde, que vai começar a rodar o Brasil aí numa petição pública que está sendo organizada pelo Conselho, né? Que vai estar no ar, eu acho que na meados da semana que vem, é exatamente a ideia de um piso emergencial. Calculado como esse piso emergencial? É o valor do que está no orçamento até agora, 159, 170, acrescido do IPCA, da variação da inflação, né? E acrescido do crescimento da população, idosa, né? Da faixa etária acima de 60 anos. Porque é essa população que, inclusive, demanda mais recursos nos tratamentos de saúde e é a que está sendo mais, digamos, vulnerável nesse processo da epidemia do Covid-19, né? Então, e aí, neste caso, o que nós estamos entendendo que a luta por esse piso emergencial em 2021 significa um reforço de 44,9 bilhões para o SUS, para dar continuidade ao enfrentamento, né, das consequências do Covid-19, aí, né, tanto para prevenção, para tratamento, para fortalecimento da atenção básica, no acompanhamento, né, das ações de saúde, de monitoramento, etc., até para os próprios tratamentos dos casos que chegam nos hospitais, nas UTIs, etc., né? Então, era isso que eu queria apresentar, Itamar, aí para o nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Fúncia. Eu vou sair aqui, espera só um minutinho. Isso. Stop screen. Pronto. É isso aí. Então, assim, esse, vamos dizer assim, esse diagnóstico, né, econômico que o Francisco Fúncia nos faz, vai refletir, já está refletindo no orçamento do Estado, companheiro Edgar Preto. O Plano Estadual de Saúde dessa atual gestão não consta nenhuma proposta de enfrentamento ao Covid-19. O Conselho Estadual de Saúde recebeu essa proposta atrasada, porque deveria ter vindo no primeiro ano de gestão do atual governo, mas está vindo agora. A lei orçamentária já vai chegar na Assembleia, né, ligado? E ela, a princípio, pelo que a gente está percebendo, não consta a verba para a pandemia. Nós já devolvemos esse plano estadual, nós que eu digo, o Conselho Estadual de Saúde já devolveu esse plano para a Secretaria para que ela inclua, né, a questão da pandemia e outras políticas que ela se absteve de incluir no plano estadual. Então, há um reflexo econômico e político ideológico entre os dois governos. Isso também, aqueles que estão nos assistindo têm que perceber, né? Porque há uma política
pré-estabelecida e planejada lá em 2014 e que vem sendo executada. Né? E isso está se transformando em retirada de recurso. Eu gosto de dizer que isso é desvio de recurso público para a iniciativa privada. Né? Então, eu queria ver contigo, Edgar, nós gostaríamos que tu nos falasse sobre essa tramitação na Assembleia, como que os movimentos políticos estão se dando para a discussão desse plano, desse orçamento desse ano, né? Para depois a gente chegar aqui no município onde eu e o Adão estamos aí remando contra essa tsunami aí de maldades. Contigo, Edgar. Obrigado, Itamar. Saudação carinhosa aí ao Francisco Funski, que nos deu uma aula aqui sobre a economia, como está esse cenário nacional, os números, enfim, especialmente nessa área da saúde. O Adão, nosso vereador, pré-candidato a vice-prefeito em Viamão, Itamar, nosso pré-candidato a vereador. Sempre bom falar disso também, porque a gente tem que falar do presente e falar também de uma perspectiva de futuro. E, obviamente, a gente não sobrevive só de eleições, mas o debate das eleições municipais desse ano tem que entrar esses assuntos que nós estamos conversando aqui. Essa é a vida real que nós estamos tratando, né? Como está estabelecido atualmente, como será o futuro. Aqui no Rio Grande do Sul, Francisco Fonse, o Itamar e o Adão acompanham, a nossa bancada foi a primeira bancada que se reuniu virtualmente a partir do momento que foi estabelecido na Assembleia Legislativa, no Estado, o distanciamento, a possibilidade de conversar virtualmente. E na primeira reunião que a nossa bancada fez, ainda lá, lá no início de março, era justamente numa tentativa de oferecer ao governador, ao governo do Estado, toda a ajuda política, a nossa força política na Assembleia. Nós somos a maior bancada aqui na Assembleia, já por alguns mandatos consecutivos, a nossa força nacional, a nossa experiência de ter governado o Brasil, governado o Rio Grande do Sul já por duas vezes. Oferecemos ajuda em todas as medidas que viessem na direção de salvar vidas, primeiramente, né? É claro que nós todos estamos muito preocupados com a economia, que o Funcio já deu uma pincelada aqui, né? O desemprego cai drasticamente, a economia vai retroceder, isso é muito grave, nós temos que estar preparados e ver saídas para isso, mas nós só vamos conseguir restabelecer um outro cenário econômico no Brasil com o povo sadio, com o povo estando com saúde. Então, toda a nossa defesa é o governo federal, especialmente fundos que tem a chave do cofre, digamos assim. Estamos vivendo um tempo como fosse de guerra, e todas as estruturas do Estado brasileiro tem que estar dedicado a isso, para salvar vidas. Possibilitar que o povo trabalhador, que o povo pobre, possa ter também a possibilidade do isolamento, que não foi garantido até aqui. Ninguém fica em casa se não tiver o básico, se está faltando o que é essencial para a vida, que é o alimento, que é a higiene, né? As famílias, eu tinha um dado que me apresentaram que eu fiquei estarrecido, do IBGE, que 17 milhões de lares brasileiros não tem nenhum membro da família que tem emprego formal. Uma legião de mais de 60 milhões de brasileiros ou que estão desempregados, ou que estão sobrevivendo de cestas básicas do Bolsa Família, para quem não cortou ainda, ou da ajuda de algum membro da família que recebe um auxílio previdenciário. Ou seja, mais de 60 milhões ou não tem emprego, ou emprego, serviço precário, né? Então, isso tende, com os números que o Funcio nos traz, vai aumentar, infelizmente, se depender do governo federal, se depender dos governos afinados economicamente com esse projeto nacional, a expectativa, infelizmente, é de piorar. Esses números que o Funcio nos traz, do repasse para o governo federal, nos chama a atenção aqui no Rio Grande do Sul. O governo do Estado tomou medidas importantes lá no início, que nós até apoiamos. A população participou, Itamar e Adão, sabe que aqui no Rio Grande do Sul, o início foi feito em isolamento exemplar, né? Tardou aqui para chegar a crise grave que estamos vivendo agora. Acho que é o momento mais agudo do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, um dos estados brasileiros onde mais aumenta os casos, né? O povo, portanto, fez a sua parte, né? Mas ficou esperando a parte que o governo deveria fazer, especialmente nacional e estadual. E digo a vocês, prezados amigos e amigas, o Rio Grande do Sul recebeu fundos do governo federal nesses repasses
813 milhões. Desses, 517,1 dividido para todos os municípios, e para o governo do estado, 296,2 milhões. Bom, para vocês terem uma ideia, esse montante de recurso, que ainda é pouco, mas de março e abril, o governo do estado gastou apenas 6%. E no final, agora de junho, entramos em julho, o Rio Grande do Sul, o governo ainda tinha em caixa 124 milhões. Desse recurso que veio para fazer frente ao coronavírus. 224 milhões, agora no início de julho, ainda tinha no caixa do estado. Ou não estava utilizando, ou utilizou para outros fins. O governo aqui, Afonso, criou o distanciamento controlado, que foi toda uma jogada muito precisa de comunicação, porque tu lida com as cores, né? A amarela, a laranja, a vermelha, a preta, dependendo da situação de cada região, uma linguagem muito precisa de comunicação, quando tu lida com as cores, todo mundo compreende, né? E nós, o povo apoiando, o governador chamou para ele todos os holofotes da mídia, da comunicação, porque é ele que dava os números todo sábado à tarde. O governador fazia live, rádios, televisões, ligada ao vivo para ver o que o governador ia dizer sobre cada região, qual é a cor que iria ficar. Uma jogada de comunicação muito inteligente, para servir de modelo nacional. Muitos países queriam saber como que foi criado esse modelo aqui. O grande problema, Itamar e Adão, que ficou nas cores, ficou nas bandeirinhas, e o governo não tratou da vida real do nosso povo. Deixou dinheiro que veio do governo federal, que já era escasso, pouco, guardado, ou usou para outras coisas, e os trabalhadores da saúde, da saúde aqui, Itamar, ou tem que pagar o seu teste de coronavírus, do exame, ou tem que entrar na fila do SUS. Não tem teste, não foi feito teste. Todo esse tempo, um dinheiro importante, guardado no caixa do Estado, ou rendendo juro, ou utilizando para outras coisas, e o nosso povo da saúde que está no front, que foi dando o primeiro embate nessa verdadeira guerra que nós estamos, peleando sozinho, como diz aqui no nosso Rio Grande. Nós tivemos um relato semana passada dos trabalhadores da CUT que estão organizados na questão da saúde, Itamar, e é assustador. Exemplos com nome, com endereço de pessoas que trabalham em hospitais, que estavam com sintomas, que procuraram o Estado e disseram, não, se tu não tem plano de saúde particular, tem que entrar na fila. Isso para os trabalhadores da saúde, que dirá para esse nosso povo. Então, o governo não cuidou da vida real do povo gaúcho, e aí agora estamos nessa situação sem controle. O que o governador fez? Agora eu quero repassar para os municípios, eu não quero mais saber de eu dizer como é que vai ser o distanciamento, como é que vai ser as cores, como é que vai ser a bandeira de cada região. Reuniu há 10 dias atrás todos os presidentes das associações dos municípios, e eu sei porque sou companheiro, amigo do presidente da FAMURS, o Maneco, prefeito, e unanimidade de todos os presidentes das associações de prefeitos aqui do Rio Grande do Sul disseram, não, governador, tu que é o líder, e eu concordo plenamente com eles. É óbvio que tem diferença de um pequeno município, Adão, de Miraguaí, nessa terra natal, por exemplo, comparado com Viamão, com Porto Alegre, com a região metropolitana. É uma realidade diferente, mas quem tem a estrutura, quem tem profissionais, quem tem possibilidade para dizer como os serviços não essenciais devem funcionar nessas cidades, é o Estado, é o governo do Estado. E agora ele quer passar, então, tudo para os municípios e está nessa confusão quem vai assumir na crise, no momento mais agudo, Itamar, que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. É claro que nós estamos não só aqui fazendo esse debate de como deveria proceder, estamos fazendo a nossa parte. O Adão sabe, estamos envolvidos numa rede de solidariedade, junto com os assentados do MST, com as cooperativas e pequenos agricultores, arrecadando alimentos, dando para as famílias o básico. As famílias estão precisando do que é essencial, a comida de cada dia, Itamar, está faltando, não no norte e nordeste somente, aqui, na nossa região metropolitana, aqui na nossa capital. Esta é a vida real que nós estamos. E o governador determinava uma bandeira laranja, uma bandeira vermelha para dentro da região, reunia-se as forças econômicas, Afonso, reuniu as lideranças, chamavam o governador, na segunda-feira estudava, na terça mais uma reunião, enquanto isso parecia que o vírus iria esperar numa porta, a hora que eu posso chegar. Não espera, gente. Então, foi, na minha opinião, não estou fazendo nenhuma demarcação política, foi muita irresponsabilidade nesse período, gente. E o nosso Rio Grande do Sul agora vive o momento que nós estamos
que nós estamos vivendo. Agora o governador quer passar para os municípios, porque ele quer discutir agora a reforma tributária. Quer discutir uma reforma tributária justa. Diz ele, Itamar, que é semelhante àquela que o Olívio Dutra apresentou quando foi governador e não teve força política para aprovar. Essa reforma tributária justa que o Eduardo Leite fala, ele quer desonerar, desonerar os produtos da cesta básica. Aliás, ele quer tirar a isenção, dos produtos da cesta básica, quer tirar a isenção dos impostos do leite, dos combustíveis, a isenção aqui de todos os produtos, até da erva mate, Adão, tu vendo que tá tomando chimarrão aí, o leite, produtos que fazem parte da cesta dos gaúchos, tira a parte da isenção e, obviamente, quem vai pagar essa conta é o nosso povo pobre. Aqui no Rio Grande do Sul, Afonso, nossos carros aqui, que tem 20 anos, não pagam mais IPVA. Agora o governador Eduardo Leite quer transformar essa isenção para 40 anos. Só não vai pagar IPVA quem tiver carro com 40 anos. Quem tem carro que tem 40 anos está andando, Itamar? Os colecionadores. Mais uma vez, os ricos. Então, essa que tu me provocaste aí do orçamento, ainda nem está no debate aqui, tu falasse da gravidade que foi apresentado a vocês. O governador está nessa guerra, se é os prefeitos, se é ele que vai editar como é que vai ser agora o controle aqui do distanciamento, e quer debater a reforma tributária, que é totalmente injusta. Até aqui não chegou os projetos para nós, possivelmente quando vier vem com regime de 62, para ser votado em 30 dias, sem nenhum debate com a população, e dessa forma ele está dizendo que é justo porque ele vai repassar o imposto que ele vai arrecadar mais para os mais pobres, para as famílias em situação de vulnerabilidade. R$30 por mês, mas para isso o cidadão pobre tem que fazer uma conta no Banrisul, tem que fazer um cartão, tem que fazer um cadastro em cada compra que ele faz, cadastrar o seu CPF, e mais não sei o quê, mas não sei o quê, sabe para quando? A partir de 2023 ele vai devolver R$30 por CPF. Itamar, mais uma vez, estão brincando com o nosso Rio Grande do Sul, e esse governador ainda quer ser modelo nacional. Tudo que ele faz aqui, produtos bem elaborados, bem dialogado com a mídia, especialmente, com um grande jogo de marketing, de comunicação, para fazer aceno a nível nacional, porque ele quer, como a gente diz aqui no interior, quer se aparecer a nível nacional, Adão. Eu estou, claro, indignado, estamos em isolamento, mas nós estamos parados e nem quietos, temos brigado muito, viu, Itamar? Nós temos que modificar. Quem está no governo do Estado, o governo existe justamente para fazer frente em situações como essa, tanto a nível nacional como estadual. Terminar minha participação aqui, Afonso, dizendo que o presidente da República, mais uma vez, incorreu numa irresponsabilidade quase que criminosa, na minha opinião, ontem. Veio aqui para o Rio Grande do Sul, foi visitar o município de Bagé, naquela palhaçada, aquele grande marketing, jogada que ele faz, um monte de gente ao seu redor, os seus apoiadores, fazendo cena para a imprensa com a caixinha de cloroquina, já foi testada, que já foi dito, está tudo, os protocolos internacionais dizendo que não é assim, que não pode ser assim, e ele aparece em público espalhando coronavírus, espalhando vírus e fazendo comercial uma caixinha de cloroquina. Se tivesse decência, deveria estar recolhido, na minha opinião, já deveria estar pagando por esses crimes que ele está cometendo. Se o Brasil está nessa situação, senhor Bolsonaro é um dos principais responsáveis, sim, e nós temos que falar disso, Itamar, e Adão Preto Filho, meu irmão. Desculpa, eu me empolguei aqui, acho que falei demais, Itamar. Muito obrigado, deputado, muito obrigado. É assim, esse link, né, do nacional com o estadual, nos deixamos por último, Adão, porque quem tem que executar, né, o dia a dia, esse que o Fúncia e que o Edgar muito bem traduziram, é o município. Né? Como que o vereador Adão está vendo e está sentindo isto na Câmara de Vereadores? Conta um pouco, e até assim, nós temos 15 minutos para fechar nossa live no combinado. Quando o assunto é bom, a hora passa rapidinho, viu? Nós tinha que ter mais uma hora para dar o giro de novo. Mas vamos ficar nesta uma hora, e com certeza
a gente vai ter a oportunidade, Fúncia e Edgar, de nos encontrar de novo, para a gente falar sobre isso. Tá? A realidade nacional e estadual é traduzida aqui no município a cada dia. Tá? A cada dia a gente percebe a falta que esse recurso que vocês dois levantaram aí faz aqui para o município, né? E para os municípios, para os nossos vizinhos aqui na cidade de Viamão. E a ineficácia da política, porque é reproduzida, né? O presidente, não temos ministro da saúde, não temos um presidente que é líder, não temos um governador que é líder, né? Não temos uma secretaria estadual que regula isso. Em Viamão, repete-se, né? Isso da mesma maneira, nas proporções de cada local. E aí, Adão, o que tu tem para nos dizer aí? Só abre o teu microfone, tá, Adão? Agora deu. Amigas, quero cumprimentar. Quero cumprimentar o pessoal que está na rede social do Itamar, está acompanhando, né? Está comentando aqui na rede. Quero mais uma vez cumprimentar o nosso querido professor Francisco Fúncia, né, que deu uma verdadeira aula aqui do financiamento do SUS, da economia também, e cumprimentar o meu irmão pela conjuntura que ele nos trouxe a nível estadual, né, esse absurdo que está ocorrendo, né, esse governador que está brincando com as bandeirinhas do nosso estado e não faz, de fato, o seu trabalho, e da mesma forma, o governo federal, que tivemos aqui a visita, Fúncia, ontem, no Rio Grande do Sul, teve em Bagé, fazendo ali uma espécie de circo com a cloroquina, com a população, né? É lamentável o que nós estamos sofrendo a nível nacional, estadual, e aqui no município não é diferente, né? Tudo isso que tu nos mostrou, com números, com dados, com recursos, investimentos, isso implica diretamente lá na ponta, lá nos municípios. E aí nós temos aqui, Tamara, a realidade, né, que não tem um medicamento na UBS, não tem mais um medicamento na farmácia do município, não tem estruturas, né, materiais de saúde para atender a nossa população. Para você ter uma ideia, logo no início da pandemia, ainda ali no mês de março, início do mês de abril, nós estivemos aqui com a maioria dos nossos postos de saúde, com as UBSs, fechadas por conta da falta de higienização. Né? E tudo isso é fruto dessa PEC da morte, né, do congelamento de gastos, né, os municípios agora, eles terceirizam, quarteirizam o serviço fim, e isso afeta imediatamente lá na ponta. Quem sofre com isso é a população, e nós estamos tendo isso, esse reflexo, Itamar, já há algum tempo aqui no município de Viamão, e é uma realidade em todos os municípios do Brasil. Então, é lamentável, é triste o que nós estamos acompanhando, e tudo isso foi fruto lá de 2016, daquele golpe, né, com o congelamento de gastos, esses governos liberais, que eu tenho dito, Edgar e Fúncia, que o discurso dessa gente aí, desses políticos liberais, desses grupos de ideologia, que caiu por terra, né, o Estado mínimo, o Estado para poucos, a privatização do SUS. Imaginem se nós não tivéssemos o SUS num momento como esse. O caos que estaria, muito pior, ainda assim, das dificuldades que tem o SUS, mas sem sombra de dúvidas, Fúncia, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Então, nós temos que fortalecer o SUS. Nós precisamos de governo federal que tenha essa visão, como nós tivemos há poucos anos atrás, né, que tinham programas como Mais Médico, a farmácia popular, né, o fortalecimento desse sistema é extremamente importante e que afeta diretamente nos municípios, governos como esse que a gente tem a nível nacional e estadual. Mas eu queria entrar aqui um pouco, depois dessa aula que nós tivemos aí com o Fúncia e com o Edgar, sobra pouco tempo para nós, Itamar, mas eu gostaria de entrar aqui um pouco na realidade municipal, além de todo esse cenário, dessa conjuntura, de uma visão pequena, né, desses governos, ainda tem a corrupção, Fúncia, que nós tivemos aqui há poucos meses, no mês de fevereiro, o afastamento do prefeito, do secretário de saúde e de mais 4 secretários que foram afastados justamente, né, por corrupção na área da saúde. Sumiu aqui dos cofres da Secretaria de Saúde, para você ter uma ideia,
mais de 10 milhões de reais que sumiram por interesses particulares de grandes empresários, de conchavos aí entre prefeitos e secretários. É vergonhoso nós estarmos numa situação como essa, enfrentando uma pandemia, numa crise sanitária e numa crise política e econômica, ainda nós termos gestores com esse tipo de interesses escusos, né? Interesses particulares. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, por essa verdadeira aula aí com o professor Funce, né, que nos dá uma outra visão. A gente tem aprendido bastante também, Tamara, nesse momento de isolamento social. A gente faz muitas reuniões virtuais, mas também com grandes cabeças, como é o Funce. Hoje pela manhã eu tive uma na área da educação também. Então é um momento que a gente tem aprendido bastante, aproveitado para estudar e não perder a esperança de dias melhores. Nós temos trabalhado bastante para mudar essa realidade, não apenas no município, mas a nível nacional, a nível estadual também. Nós precisamos fazer essa mudança, mas isso depende não apenas de nós, da população. É importante nós fazer esse debate para politizar a sociedade, da importância de ter um voto consciente, um voto coerente com o que a população espera, de políticas públicas para todos, especialmente para aqueles que mais precisam. Então, meus queridos amigos e amigas, não vamos perder a esperança de dias melhores. Isso depende de cada um e cada uma de nós. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Adão Preto. E aí, agora é a nossa rodada de despedida. Eu quero só reafirmar aquilo que a gente já vem conversando aqui, né, Adão? Tem saída, né? O Brasil tem saída. Essa saída se reinicia, a reconstrução do Brasil se reinicia nestas eleições deste ano, de novembro. Tá? Em toda essa adversidade. Como você bem falou, Adão, é agora que a população vai ser chamada a escolher o seu futuro. Nós estamos mostrando, com dados, com ações políticas, que é possível fazer diferente. O Edgar, na sua intervenção, falou do sistema de solidariedade construído aqui no Rio Grande do Sul. E isso se espraiou pelo Brasil inteiro. Tá? A sociedade civil, os movimentos organizados, mais ao lado da esquerda, os progressistas que a gente chama, né, estão dando a sua contribuição. Aqui na cidade de Viamão não é diferente. Né? Nós temos vários comitês, né, e nós participamos de um, que é o Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid, que trabalha essa questão da solidariedade. E nós estamos apontando que há condições de fazer um sistema único de saúde para valer, de que há condições de fazer uma educação que privilegie a qualidade. Né? Então, e aí agora estamos às vésperas dessas eleições e queremos chamar a atenção da população de Viamão, do Brasil, porque esse debate é nacional. Esse debate não se resolve só com tapinha nas costas. Tá? É com propostas e com homens e mulheres que tenham caráter e dignidade para enfrentar essa situação e fazer ela mudar. Né? Todo esse dinheiro, apesar de ser pouco, mas todo o dinheiro arrecadado, tanto para o Estado quanto pela União, tem que retornar para o contribuinte, para o povo. Né? E de uma maneira lógica, de uma maneira onde os vulneráveis tenham acesso a essas políticas. Então, eu quero agradecer a vocês três, né, por me dar a honra de chegar aí na nossa sala e conversar com quem faz. Muito obrigado. Fúncia, aguardamos aí o teu despedir e um até breve, porque com certeza a gente vai te convocar para outros passeios virtuais aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Itamar. É sempre uma alegria estar com você e com vocês aí também, né? Dessa vez o Edgar, o Adão. E a gente sempre está à disposição, conseguindo conciliar as agendas. A gente faz essa troca de ideias que ela é fundamental. E eu queria dizer uma coisa para o Edgar.
o que você falou, como é que o Ministério da Saúde está usando essa informação de que tem recurso parado no Fundo Estadual de Saúde, que foi transferido para ações de combate ao Covid, como é que ele está usando isso, tá? Isso está aparecendo, esses recursos parados não aparecem só aí no estado do Rio Grande do Sul, aparecem em outros estados e também em municípios, tá? Houve uma ação do Ministério Público recente e que provocou, e também parlamentares do Congresso Nacional, da oposição, que acionaram o TCU sobre essa lentidão da execução orçamentária do Ministério da Saúde. E o TCU foi fazer auditoria e pedir esclarecimento do Ministério. A resposta que o Ministério está dando é que ele não mandou o recurso, ficou parado porque tinha recurso parado no caixa dos estados e dos municípios, o que é uma mentira, veja, porque ele poderia, se o problema era esse, ele teria empenhado o recurso e segurado a transferência, mas ele nem empenhou, então não justifica, tá certo? Porque para empenhar tem que sair a portaria de acordo com a pactuação que foi feita com estados e municípios para passar o recurso, então é mentira. Mas ele está usando, a gente soube que ele deu esta resposta, vamos ver se vai sair no relatório como uma resposta oficial, porque eles deram um prazo para o Ministério responder por escrito, né? Mas a gente já soube que na visita eles falaram isso. Então, eu estou só comentando isso, que vai cair nas costas também dos estados, e eventualmente, por exemplo, do legislativo estadual, que faz fiscalização do uso dos recursos pelo executivo, de que, olha, vocês é que não fizeram a parte de vocês, para se eximar, o governo federal se eximar de responsabilidade. Né? Quando, na verdade, são dois problemas distintos. Tem o problema do Estado, que você corretamente colocou, e tem o problema da União, que guarda relação com outras variáveis. Repito, se eles tivessem feito essa opção deliberada de segurar recurso, primeiro, teria empenhado. Mas, segundo, por que ficou parado, por exemplo, sem uso o recurso para compra direta das coisas que respiradores, máscaras, etc., que seriam transferidos, independente, aí não era como forma financeira, ia transferir kit de testagem, fazer testagem em massa. Ah, não, mas ele não tinha problema de oferta no mercado. Por que são 150 dias que sabe da existência da epidemia? Por que não fez uma reconversão produtiva? Aproveitar as empresas de confecção, costureiras autônomas, costureiros autônomos, aquelas empresas que poderiam fazer uma... Claro, o Estado daria o recurso para eles adaptarem o equipamento para essa finalidade, compraria matéria-prima, se fosse o caso, tá certo? Mas você movimentaria a economia na linha de uma economia de guerra, como estavam querendo dizer que era, né? Não fizeram, ficou parado, né? A opção foi, deixa morrer, né? Lamentavelmente. Então, enfim, isso que eu quis corroborar, porque você falou uma coisa que eu me lembrei disso que aconteceu semana passada, tá? Então, quero agradecer novamente a oportunidade e parabenizar aí o Edgar e o Adão, e vamos em frente, porque a luta é grande aí pela frente ainda, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Fúncia. Edgar. Muito obrigado, Itamar. Prazer, viu, Afonso, te escutar também, trazer luzes também para essas informações que a gente mesmo estudando e pesquisando, nada melhor que uma autoridade como você para clarear para todos nós. É exatamente isso. Então, o governo faz de conta que gasta, faz de conta que repassa para os estados a parte que recebe, como aqui que não tem organização, o governador está muito mais preocupado em fazer acenos e coisas bonitas a nível nacional, e as coisas reais do nosso povo está sendo colocado de lado. É um momento, né, que nós estamos vivendo muito difícil. Eu tenho esperança, Itamar e Adão e Fonso, que a partir dessa situação que estamos vivendo, acho que vai começar para o nosso povo trabalhador também uma nova forma de organização, de confiar mais no seu coletivo, nos seus companheiros do bairro, do beco, da vila, dessa forma de produzir coletivamente uma força popular capaz de modificar essa situação. E lideranças como vocês aí que estão nesse fronte também, como pré-candidatos, Adão e Itamar como pré-candidato a vereador, o Adão como pré-candidato a vice-prefeito, são fundamentais estarem juntos,
sentindo o que o povo sente, para a gente poder, no momento que tivermos a possibilidade de terminar com esse vírus, da vacina que venha o mais rápido possível. As mazelas do Brasil, né, Afonso, não vão passar. O desemprego não vai passar, a fome, a miséria, os problemas com saúde, com educação. Vai ser preciso muita unidade, muita organização do nosso povo. Eu confio em vocês, Adão e Itamar, confio na esperança de Viamão, confio no novo Brasil também, e essa eleição municipal será fundamental. Estarei com vocês, um abraço fraterno aí para todos os nossos queridos amigos e amigas de Viamão. Muito obrigado, viu, Edgar? Adão, tuas considerações finais, meu amigo. Muito bem, primeiro eu quero mais uma vez finalizar aqui cumprimentando o grande professor, né, Fúncia, obrigado pela oportunidade, o Edgar, nosso deputado, meu irmão, e o Itamar, que é esse grande guerreiro da área da saúde, um militante, né, conselheiro municipal, um conselheiro estadual, vice-presidente do conselho, e que tem uma bagagem muito boa nessa área fundamental, né, que o nosso povo está sofrendo muito com isso, faz parte também do conselho, né, do comitê de combate ao Covid aqui do município, ao qual nós somos colegas ali. Então, e esperamos, Itamar, né, que a gente tenha essa representação aqui na Câmara. Eu trabalhei contigo, fui estagiário, sei da importância de nós termos vereadores comprometidos com a população, né, mas com causas, né, como é a área da saúde, que é fundamental. Então, nós estamos na torcida, estamos contigo, né, para que tenha uma boa votação e possa ser o nosso vereador, porque eu sei da importância de ter vereadores comprometidos com o povo da nossa cidade. E nós estamos nessa construção aí de uma frente, né, da Esperança Viamão, e eu quero encerrar aqui pedindo, né, o apoio de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos construindo de uma forma coletiva, com várias lideranças, não apenas pessoas partidárias, não apenas com bandeiras. Claro que nós somos políticos e fizemos parte de partidos, mas tem muitas lideranças que não estão, né, em partido, mas estão junto construindo ideias na área da saúde, na área da educação, da preservação do meio ambiente, da agricultura. Eu quero convidar a população a se engajar nesse movimento que está tomando conta da nossa cidade, que é a Esperança Viamão. Vamos juntos e não vamos perder a esperança de dias melhores na nossa cidade. Então, um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Um bom final de semana a todos os amigos que estão nos acompanhando e a todos vocês aqui desse excelente debate. Muito obrigado para vocês, para o Edgar, para o Adão e para o Francisco Fúncia. Até uma próxima oportunidade. A gente se despede aí daqueles que nos assistiram nessa live, né, do Conversando com Quem Faz. Até o próximo sábado. Estamos aí, sempre na luta, e muito obrigado. Até! Um abraço.